Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Algo a Mais, ao vivo aqui na TV Mato Grosso, canal 27. O tema de hoje, estamos falando aqui sobre o livro, o Dia Nacional do Livro hoje, e a gente está falando bastante aqui, acho inclusive muito bacana o que abordamos até agora. E no intervalo dizia que o quanto é gostoso a gente ler um livro. Aí de repente surge o filme, né? A gente vai assistir e fala, nossa, mas é muito diferente. O livro é tão melhor, porque você realmente viaja, né? E parece que no filme vem tudo muito mastigado e você não precisa pensar muito. É isso que você também sentem quando lê o livro e assiste o filme? O livro é sempre mais completo. Ele entra mais detalhe, mais pormenor. E o filme é isso, um resumo. O né? filme é comercial. É comercial né? mesmo. Tem que ser em 2 horas, 2 horas no máximo, rápido, você tem que resumir. O livro é muito melhor. Resumir. Você imagina o personagem dentro do que Você cria o personagem. Você cria. O filme, ele te dá o personagem pronto. Às vezes você fala, nossa, o personagem não tinha esse rosto. Agora, é engraçado que já aconteceu de eu fazer o inverso também, já aconteceu. Ter assistido ao filme, depois vai ler. E quando você lê, o personagem já tem um rosto. Sim. Sabe? Já é o rosto do artista. Que então eu acho melhor ler primeiro. Ler primeiro, depois ver o filme. A maior decepção que eu tive foi um livro que eu já li, eu acho que eu li 3 vezes. Para mim é fantástico, Nobel de Literatura, Lolita, do Nabokov. Para mim, o livro é uma nuance, são tantas nuances. É a história de um professor, de um escritor, muito mais velho, que se apaixona e se envolve por uma menina, hoje seria considerado pedofilia e tal, uma menina de uns 12 ou 13 anos, a menina inteligentíssima, e fica aguçando, enlouquece o sujeito. Mas são tantas nuances de moralidade no meio, e um negócio tão provocante, que quando se coloca isso na película, no filme, perde absolutamente todo o elan da história. Todo o talento do escritor é desperdiçado. É só ver, já aconteceu de eu ler o livro, meu esposo não. E nós íamos assistir o filme posteriormente. Ele sair tecendo, assim, elogios ao filme, tipo, brilhante, muito bom. E eu Você achando horrível. Fraquíssimo. Claro, é porque é isso, é porque você já tinha lido, né? O livro é sempre melhor mesmo. Sim, não tem eu acho que, na verdade, é isso. É você ler e você imaginar, né? E você imagina aquilo que você quer, né? Se o mocinho, se quer um mocinho loiro, do olho azul, se quer um moreno. Eu acredito que aconteça o que aconteceu. O livro vai continuar forte. Quem nunca ser como mulheres, certeza. quem nunca ser como a pétala de rosa dentro de um livro. Nossa! A gente não pode deixar que nossos filhos não tenham filhas, né? Principalmente tenham isso. Isso cabe a gente um pouco, muito, Sim. né? Estimular. Eu tenho meus netos e tenho uma netinha de 8 anos e gosta de leitura. Então, a gente está sempre estimulando, comprando. Agora é um tal de Diário de um Banana, está na última moda Diário do Banana. Ela já leu os 5 volumes, 6, sei lá. São 7 no total. São 7, tá Mas vendo? faça você mesmo. Isso, ela falou para mim, vovó, o último é faça você mesmo. Mas então, gosta de ler. Então, se a gente estimula, leva à livraria, pede para escolher. Outro dia alguém me falou, quem foi? Faz pouco tempo alguém me falou o seguinte, que leu, acho que uma psicóloga falando infantil, que a cada presente que você der para uma criança, dê um livro junto. Dá o brinquedo, dá o livro. Sempre. Prazer. Exato. Associa. Então é para associar. Eu achei super interessante, falei, já vou botar E as crianças gostam muito. Eu estava lendo outro dia o livro de um psicopedagogo e comecei a ler em voz alta para os meus filhos que estavam do lado. E aí uma passagem falava, você sabe qual é o computador mais potente que existe? Nosso cérebro. Eles ficaram repetindo isso a semana toda para todo mundo, eles perguntavam. Para ver se alguém sabia. Para saber a resposta. Eles acharam isso fantástico. Você sabia qual é? Eles gostam muito do conhecimento que o livro traz. O papel da gente é muito sério nisso. Coisa nova. O livro traz isso. Escrever diário. Caiu de moda, mas como era bom. Eu já tive diário. Não é? Todo mundo fez um diário. Então, coisa boa, né? Gostoso. E eu não quero meus registros publicados. Não, você viu que dá uma polêmica, tá um problema isso agora, né? Você é a favor, você é contra. Você é contra a biografia, agora tá um problema, né? Não sou nem a favor nem contra. O que eu sou contra é a censura prévia. A censura prévia é uma censura das mais odiosas. Eu acho que nós temos mecanismos, escrevi isso hoje, nós temos mecanismos para penalizar as pessoas que, porventura, tenham falseado. Agora, ou
corrompido de alguma maneira, uma história, ou atentado crimes mesmo. Então, injúria, calúnia, difamação, geralmente são crimes contra a honra. Geralmente não acontece. O que na verdade acontece é que o biografado, ele tem duas óticas. Primeiro, que ele não quer se ver fotografado mal. E segundo, que ele quer ter algum tipo de participação comercial na obra do biógrafo, que foge da lógica da biografia. O biografado, ele não pode ter participação nem na censura, nem na aprovação do texto, nem muito menos no resultado. Porque o resultado, no final das contas, é uma pesquisa que a pessoa faz. Mas usou a minha imagem. Não, mas é uma pesquisa de cunho histórico, de cunho literário, que pode ser sobre uma pessoa falecida ou não. Então, a censura prévia é o que pior há no Brasil. Eu defendo o processo, indenização, até mesmo o recolhimento do livro, se por acaso houver uma incorreção tamanha que prejudique a informação pública, mas a censura prévia, submeter o texto a uma censura do biografado, da família dele, não passa de uma censura. E o que está na mídia agora é o Roberto Carlos, né? Me tira uma dúvida agora. Eu fiquei com essa dúvida ontem, eu vi a entrevista do Roberto Carlos. Uhum. E ele, parece que ele se retratou de alguma coisa que ele já tentou. O que eu não entendi é o seguinte, quando se faz uma biografia, o biografado, ele não é em nenhum momento consultado sobre a vida dele? Pode ser. Entrevistado, vamos supor. Pode ser e pode não ser. Sim. Agora, com relação ao Roberto Carlos, eu acho que ele não se retratou absolutamente nada. Ele recebeu a Rede Globo, que, afinal de contas, é a Rede Globo. Mas ele não falou nada. Estava pegando muito mal para a imagem dele. E ele trata a imagem dele como um bem comercial. Então, ele foi orientado a dar na Rede Globo uma de simpático. Mas ele não retirou o processo, ele não respondeu. Nós precisamos conversar. Essa conversa dele é uma conversa prévia com o autor e uma participação comercial com o biógrafo. Ou seja, Roberto Carlos quer ser sócio de tudo que se relacionar com o nome dele. Ademais, ele precisa censurar o biógrafo para saber se pode ser colocado no livro se a perna dele está ou não está amputada. Sendo que no Brasil inteiro nós já sabemos que está. Mas, enfim. Aí ele diz que a história, quem pode contar da melhor forma é só ele mesmo, ninguém mais. E não é verdade. Isso vai contra também a lógica da biografia. Não tem o emocional. Quem está escrevendo é o outro olhar. Claro, lógico. É difícil você falar de pontos negativos seus. Muito de difícil. Momentos difíceis que você passou. É legal falar de coisas positivas. Aí a biografia, eu acho que realmente bem feita, tem que ser... mas ele, na verdade, resumindo, ele quer conversar. Ele quer conversar. E Rômulo, você trouxe conversar tão bom, gente. Você trouxe alguns trabalhos da KCM aí, inclusive um lançamento que vai acontecer amanhã, né? Amanhã no TCE. Você vai pegar, Oswaldo? Vão lançar as cartas do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, né, Relíquias do Telegrafista Tocantins, dos autores Ivan Echeverria e do Aicim Tocantins. Tá? Esse livro ele tem 165 cartas, né, que o professor Aicim, hoje é aposentado, mas foi governador do estado, tem um estádio com o nome dele, tem guardado em sua residência. Tá? E nós temos alguns trechos aqui, são as cartas que ele escreve em próprio punho. Deixa eu pegar aqui. E o mercado de Mato Grosso tá legal para livro? Como é que está hoje? Olha, o mercado é parecido com o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? O que sai lá, sai aqui. Para as publicações locais, assim, já é meio difícil, tá? Meio difícil aqui, você imagina lá fora. Sim. Então, mas esse tipo de material, por exemplo, esse é um livro que todo mundo, tanto aqui no Brasil como principalmente lá fora, gostariam de ter. Tá? Então, é um material que a gente direciona, né? A gente já tem mais ou menos um público-alvo, então eu posso te falar
que os materiais que a gente está trabalhando é praticamente um material direcionado. E eu acho até que eu me expressei mal na questão, eu não digo nem de absorção do mercado, mas dos nossos autores locais. Sim. A produção é grande? Não, a produção não é grande, justamente isso, devido à falta de incentivo, né? Se você for pegar onde que o autor pode conseguir um patrocínio? Primeiro pela editora. Se a editora quiser investir, se for de interesse da editora investir no autor, ela vai investir e vai trabalhar para que esse livro seja comercializado. Agora, a grande maioria dos autores chegam com materiais que não são interessantes para a editora, mas eles querem publicar. Aí publicar tem-se o custo de fazer a publicação, a parte editorial e a parte gráfica, que é a parte de impressão. Tá? E uma outra maneira que a gente está colocando no mercado é trabalhar com esse material, e o autor ele tem que sair de porta em porta, batendo para ver se alguém consegue ajudar ele naquela publicação. Mas é possível. É possível. Gente, infelizmente o nosso tempo está esgotadíssimo, passamos até. Hoje o tema é Dia Nacional do Livro. Eu queria agradecer imensamente a participação do Rômel aqui. Muito obrigada, viu, Rômel? Eu que agradeço. Presença. Obrigado. Thelma, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eduardo, obrigada. Obrigado, você. E obrigada pelo livro também. Tá ok. Tá bom? Passar um para a Cris, para que ela não me cobre. Com certeza. A gente volta, Cris, amanhã. Amanhã, né? 10h30, de amanhã. nosso encontro, para a gente falar a diferença entre chefe e líder. Uau! Então é amanhã às 10h30, você não pode perder. Estaremos aqui aguardando você aqui do 27 TV Mato Grosso. Um super beijo, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.